Concentração são os ministérios. São os ministérios. Eu tenho o Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura. É desconcentração. Todos os ministérios, eles trabalham dentro, vamos colocar assim, de uma pessoa jurídica que é a União. E no caso da descentralização, como é que funciona a descentralização? Na descentralização, eu vou ter distribuição de atividades, distribuição de competências, envolvendo mais de uma pessoa jurídica. Exemplo clássico da descentralização são as entidades da administração indireta. Como assim, Flávia? Eu tenho, por exemplo, a União, pessoa da administração direta, que criou, através de lei específica, uma autarquia federal. Por exemplo, o INSS. É um exemplo de descentralização. Por que é um exemplo de descentralização, Flávia? Porque eu tenho a pessoa jurídica União e eu tenho a pessoa jurídica autarquia, o INSS, que é uma autarquia federal. Então, vejam, desconcentração, uma pessoa apenas. Descentralização, mais de uma pessoa. Ok, Flávia, já lembrei dos conceitos. Mas a pergunta diz assim, ó. Uma empresa estatal pode trabalhar de forma desconcentrada? Quando eu digo uma empresa estatal pode trabalhar de forma desconcentrada, eu estou dizendo assim, ó. Eu posso distribuir competências dentro de uma empresa estatal, seja ela empresa pública ou sociedade de economia mista, eu posso distribuir competências dentro da mesma pessoa jurídica, sem criar outras pessoas? Posso. E, aliás, isso é muito comum. Eu tenho uma empresa estatal dividida por departamentos. É uma forma de se trabalhar desconcentradamente. Eu tenho a pessoa jurídica, a empresa estatal, e esta empresa estatal, ela é dividida por departamentos, por setores. Esses departamentos, esses setores, não são novas pessoas jurídicas, não é? Não são novas pessoas jurídicas. São departamentos, são setores dentro de uma única pessoa jurídica que seria a estatal. Então, é possível, sim, uma estatal, uma governamental, trabalhar de forma desconcentrada. Ok? Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. É correto afirmar que as estatais estão subordinadas à administração direta? Pergunta que também traz uma pegadinha. Também traz uma pegadinha aí, vamos dizer. Como assim, Flávia? Como uma pegadinha? É que, na verdade, as estatais, elas não são subordinadas à administração direta. O termo não é este, não há subordinação, não há hierarquia. Porque quando eu falo em subordinação, eu estou falando em hierarquia. E não existe hierarquia entre a administração indireta e a administração direta. O que existe, na verdade, é a vinculação, não é a subordinação. Vinculação não envolve hierarquia. Vinculação não envolve hierarquia. Quem criou a administração indireta, isso não vale só para as estatais não, viu? Isso vale também para as autarquias, para as fundações. Mas no caso das estatais, que é o tema de hoje, não é? Então, no caso das estatais, o que acontece? Uma entidade da administração direta, seja a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, cria a empresa estatal. Cria através de uma lei. Na verdade, autoriza através de uma lei. Isso está no artigo 37, inciso 19 da Constituição. Existe uma lei autorizando a criação das empresas públicas e sociedades de economia mista. Ok, existe uma lei autorizando. Esta entidade da administração direta, ela vai exercer um controle finalístico sobre a entidade da indireta. De novo, Flávia, não peguei isso, não peguei. Vamos de novo, então. A entidade da administração direta exerce um controle finalístico sobre a entidade da administração indireta. Não é subordinação, não é o dia a dia. A empresa estatal, ela não deve satisfação, vamos dizer assim, do seu dia a dia para uma empresa, para uma entidade da administração direta, para a entidade que a criou. Não é subordinação, é vinculação. A entidade da administração direta, ela vai tomar conta da entidade da indireta, a direta
tomar conta da indireta, para que a indireta não saia, não fuja aos seus objetivos finais, à sua finalidade. Por isso que se fala em controle finalístico. Vou dar um exemplo, ó. Se eu tenho uma empresa pública que foi criada para prestar determinado serviço público, e esta empresa pública, ao invés de prestar esse serviço público, ela começa a exercer qualquer outro tipo de atividade, neste caso, quem a criou, a entidade da administração direta que criou esta entidade da indireta, ela vai poder agir, ela vai poder exercer esse controle finalístico, que não é subordinação. A palavra correta é vinculação. Não é subordinação, não envolve hierarquia, é vinculação. Não é subordinação, é vinculação. Ok? Vamos para mais uma pergunta. É possível impetrar mandado de segurança frente a dirigentes estatais? Ok. Os dirigentes das estatais, ora eles vão estar exercendo uma atividade predominantemente pública, ora eles vão estar exercendo uma atividade como, vamos colocar assim, empresários, como administradores privados. Por que isso, Flávia? Nós vimos aqui, as empresas estatais, ora trabalham com normas de direito público, ora com normas de direito privado. É o que acontece com os seus administradores. Ora, eles vão estar exercendo atividades diretamente ligadas a uma atividade pública, ora, eles vão estar exercendo alguma atividade mais privada. Por que você está dizendo isso, Flávia? Porque é possível, sim, impetrar mandado de segurança, é possível, sim, quando eu estiver tratando de um dirigente de uma estatal na sua função pública. Eu posso impetrar um mandado de segurança quando eu estiver tratando com um dirigente de uma estatal, de uma governamental, seja empresa pública ou sociedade de economia mista, e este dirigente estiver atuando em uma função pública. Neste caso, eu posso sim impetrar mandado de segurança. Ok? Então, a resposta seria depende. Se o dirigente estiver em uma atividade pública, sim, eu posso impetrar mandado de segurança. Se ele estiver exercendo uma atividade privada, não caberia a impetração do mandado de segurança. Ok? Muito bom. Então, estas foram as perguntas de hoje, no nosso bloco 2, Pergunte ao Professor. E agora nós vamos passar para o terceiro e último bloco de hoje, que é o X da questão. Vamos lá? E vamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje, o X da questão. Vamos responder algumas questões que efetivamente caíram em exames de ordem. Vamos lá? Primeira questão, então, vamos colocar. Essa questão caiu na OAB São Paulo no exame 134, Recente decisão do Supremo Tribunal Federal, levando em consideração a peculiar situação jurídica de uma estatal, regida pelo direito privado, afirmou a impossibilidade de se penhorar em seus bens e determinou que sua execução só poderia ocorrer pelo regime do precatório, artigo 100 da Constituição Federal. Tal decisão ocorreu em referência. Vamos comentar um pouquinho sobre esse enunciado. Antes de irmos aqui para as alternativas, deixa eu falar alguma coisinha sobre esse enunciado. É o seguinte, ó. Primeiro, este enunciado, ele fala sobre jurisprudência. Isso é uma tendência nas provas atuais. Eles pedirem jurisprudência, tá? Então, fiquem atentos a isso. Fiquem atentos a decisões novas, especialmente STF, STJ. É muito importante que vocês tenham acesso aos informativos STF, STJ. Por quê? Porque muitas questões, tanto de exame de ordem, quanto questões de concursos públicos, vêm exigindo jurisprudência, o conhecimento da jurisprudência. Ok? Então, vamos para as alternativas a essa questão. Letra A. Ao INSS, uma autarquia federal,
cujos bens são todos bens públicos de uso especial.